Bem-vindos! Vamos analisar hoje alguns pontos do livro Covid-19, O Grande Reset. Ele basicamente olha para a pandemia como uma chance de repensar o mundo, né? A ideia central é essa metáfora do grande reset. É forte, não dá para negar, chama atenção, mas será que ela não simplifica demais? Fico pensando nisso. Uhum. Parece que descreve um cenário global que é, na verdade, super complexo, né? Dá uma sensação quase de algo coordenado, um evento único. E a gente sabe que não é bem assim. Concordo. A força da metáfora é o ponto alto e, ao mesmo tempo, o ponto fraco, talvez. Ela prende a atenção, sugere essa oportunidade histórica, o que é válido, claro, Sim, mas essa ideia de um reset, assim, quase como apertar um botão, me parece que ignora um pouco o caos natural desses processos, sabe? A história mostra, né? Grandes mudanças raramente são lineares ou planejadas de cima para baixo. exato. O livro até fala das incertezas, da complexidade, mas o título, a estrutura, fica martelando essa noção de um reset mais controlado do que realmente é, eu acho. Isso. E como dar mais nuance a isso, então? Sem perder a força do conceito, claro. Olha, uma ideia seria posicionar o reset mais como um guarda-chuva conceitual, sabe? Para analisar os futuros possíveis. Ou como um conjunto de encruzilhadas críticas que a pandemia revelou. Ah, entendi. Em vez de dizer o reset econômico está acontecendo, talvez algo mais na linha de a crise acelerou tensões econômicas. Que caminhos de reset existem? Isso muda o foco, né? Sai do determinismo e vai para a agência, para as escolhas. Faz sentido. Coloca mais o peso nas decisões. Exato. E aí sim daria para explorar melhor, porque um reset bacana, coeso, é tão difícil de acontecer. E como isso ficaria no texto, na prática? Daria para dar exemplos? Claro. Por exemplo, os títulos das sessões. Em vez de um título tipo O Reset Geopolítico, talvez algo como Geopolítica pós-pandemia, fragmentação ou reconfiguração. E acho importante dedicar espaço para analisar os freios desse reset idealizado. Tipo, O livro fala da falta de coordenação global, né? E isso podia ser mais explorado. Mostrar a força dos interesses que não querem mudança nenhuma. As resistências dentro dos países, as brigas ideológicas sobre qual reset seria bom. entendi. Mostrar as disputas mesmo. Exatamente. Poderia até ter uma parte sobre cenários alternativos ao reset, sabe? Discutir futuros onde, em vez de renovação, a gente vê mais fragmentação, mais desigualdade, porque a adaptação não é igual para todo mundo. Isso traria mais realismo, acho. Gosto dessa ideia de explorar os contrapontos, as dificuldades. E isso me puxa para um segundo ponto: as analogias históricas que o livro usa. A peste negra, a Segunda Guerra. Isso compara a Covid com esses eventos para mostrar que crises geram mudanças. É um recurso bom, dá perspectiva, mas, ao mesmo tempo, será que não acaba diluindo o que torna esta crise tão única? É uma ótima pergunta. Essas analogias dão uma noção de escala, né? Mostram que a humanidade já passou por turbulências grandes. Sim, Mas você tem razão, o perigo é a falsa equivalência. Comparar a Covid, que teve uma mortalidade, bem menor que a peste negra, por exemplo, e num mundo super tecnológico, comparar isso com eventos de séculos atrás ou guerras que destruíram tudo, pode acabar escondendo as dinâmicas que são só de 2020. exato. O livro até menciona umas diferenças, como a destruição de capital físico nas guerras, que foi diferente agora, mas a ênfase no paralelo histórico às vezes parece tirar o foco dos motores específicos da mudança atual, né? Totalmente, porque o que parece único aqui é essa mistura: pandemia plus mundo hiperconectado plus inteligência artificial chegando plus crise climática rolando. Coisas que simplesmente não existiam lá atrás, né? Perfeito. Então a sugestão não seria jogar fora as comparações, mas talvez refinar. Focar menos só na magnitude do choque, foi tão grande quanto X, e mais na natureza da mudança e nos vetores dela. Como assim na natureza? Perguntar como a quarta revolução industrial, que o livro fala, interage com a pandemia de um jeito inédito.
como a velocidade da informação e da desinformação molda a resposta de um jeito que nunca vimos. Como o trabalho remoto, a vigilância digital, como tudo isso muda o jogo. Entendi. E como se ficaria concreto no texto? Poderia ter, sei lá, uma subseção para contrastar mesmo 2020 com 1918 ou 1945. Detalhar, por exemplo. Olha, em 1918 a notícia da gripe demorava dias para chegar. Em 2020 a informação e o pânico e as fake news viajaram na velocidade da luz, impactando tudo na hora. São o que pode ter um efeito contrário no emprego. Analisar como a estrutura da economia global just in time, cadeias longas, tornou o choque diferente, mais rápido, mais interligado. Certo. E a questão da tecnologia de monitoramento também, né? Exato. Como a capacidade dos governos e empresas de monitorar as pessoas, que o livro menciona, cria um cenário de controle social que não tinha paralelo antes. Mostrar por que a tal janela de oportunidade para o reset hoje é diferente por causa dessas ferramentas e contextos do século XXI. Isso reforçaria o argumento da singularidade, não o enfraqueceria. Essa ideia de focar nas diferenças qualitativas, não só no tamanho do impacto, parece bem mais rica mesmo. E aí a gente chega no terceiro ponto: como o livro projeta o futuro. As tendências. Isso. Quando fala de capitalismo de stakeholders, desglobalização, o Estado ficando mais forte, às vezes o tom parece um pouco, muito certo do que vai acontecer. Quase como se fosse a única direção. Entendo. É uma linha tênue, né? Entre identificar tendências fortes, o que o livro faz bem, e apresentar como destino certo. E no momento de tanta incerteza como logo depois da pandemia, essa certeza toda pode soar meio apressada. Pois é. Corre o risco de perder um pouco a credibilidade com quem está vendo as contraforças, né? Por exemplo, essa ideia de que o capitalismo de stakeholders vai simplesmente tomar o lugar do modelo focado no acionista. A gente sabe que a resistência é enorme, as dificuldades práticas são gigantescas. Com certeza. Ou a desglobalização. Sim, as cadeias de produção levaram um susto, mas a economia global é tão interligada que um recuo total parece pouco provável para muita gente. Talvez seja mais uma adaptação, uma regionalização aqui e ali. Exatamente. E mesmo o Estado maior, sim, teve intervenção gigante na crise. Mas sustentar isso para sempre, com dívida pública lá em cima, possível reação política contra imposto alto, não é garantido, né? Não mesmo. O livro até fala de alguns contrapesos, como o risco de inflação com políticas monetárias muito soltas, tipo o MMT. Mas a narrativa principal parece que sempre dá mais força para a tendência dominante que eles apontam. Então, a sugestão aqui seria, modular um pouco esse tom de previsão. Usar de forma mais clara uma linguagem que mostre que são cenários possíveis, mas condicionados. Condicionados aqui, por exemplo. A escolhas políticas, reações da sociedade, inovações que podem dar certo ou não, eventos geopolíticos que ninguém espera, o futuro ainda está muito em aberto, né? E talvez o mais importante, analisar de forma mais clara os fatores que podem frear ou reverter essas tendências. E como fazer isso sem parecer, sei lá, indeciso ou sem enfraquecer a análise. Não é indecisão, é sofisticação, eu acho. Mostrar que se entende a complexidade. Na prática, é usar mais poderia, tende a, um risco é, isso dependeria de. E quando apresentar uma tendência forte, tipo automação, dedicar um parágrafo para discutir as barreiras, custo, necessidade de treinar gente, resistência social, a chance de modelos híbridos, homem-máquina, em vez de substituição total. Entendi. Mostrar os dois lados da moeda. Exato. Ou ao falar da desglobalização, explorar cenários como reglobalização estratégica, tipo, mudar onde se produz, mas não trazer tudo de volta. Ou adaptação resiliente das cadeias. Para a questão do Estado, analisar o risco do leviatã fiscal que não se sustenta ou da perda de eficiência. Usar frases tipo, embora a tendência pareça ser X, fatores como Y e Z podem levar ao cenário alternativo W. Isso mostra robustez e, olha que curioso, torna a análise mais convincente porque reconhece a complexidade que todo mundo vê. Ótimo.
Acho que essas nuances ajudariam muito na discussão sobre o futuro. Então, para a gente recapitular nossa conversa sobre esses trechos do Covid-19, o grande reset, a gente viu 3 pontos principais para talvez refinar um pouco. Isso. O primeiro foi a metáfora do grande reset. É potente, mas talvez ganhasse se mostrasse mais a variedade de futuros e as disputas envolvidas, sem parecer tão fatalista. Explorar mais os obstáculos e outros cenários. Uhum. O segundo ponto foi o uso das analogias históricas. Vimos que são úteis para dar escala, mas que seria mais forte focar nas diferenças da crise atual por causa da tecnologia, da globalização, para realmente mostrar o que ela tem de única. Exato. E o terceiro foi sobre o tom ao falar do futuro. A sugestão foi trazer mais a incerteza, a contingência, as contratendências para a conversa, usando uma linguagem mais condicional e analisando cenários alternativos e barreiras para as tendências que eles apontam, como automação, desglobalização, o papel do Estado. Perfeito. E as sugestões práticas acionáveis que surgiram foram, primeiro, revisitar como o reset é apresentado, talvez como um jeito de analisar ou um conjunto de escolhas críticas, equilibrando a ideia de oportunidade com a complexidade e os conflitos reais. Certo. Segundo, aprofundar a comparação histórica, focando no que torna a Covid diferente, detalhando os mecanismos ligados ao nosso contexto atual, tecnológico e global. Uhum. E terceiro, modular a linguagem sobre o futuro sendo mais condicional, incluindo sempre a discussão de cenários alternativos, obstáculos e fatores de resistência às mudanças previstas. Acho que são pontos que podem fortalecer ainda mais uma análise que já é bem provocativa e importante. A ideia é só adicionar umas camadas de nuance, de complexidade, que talvez reflitam melhor essa realidade cheia de facetas que o próprio livro quer analisar, né? Perfeito! Então fica o convite para quem nos ouve e se interessa por esse tema, pensem sobre esses pontos. Se forem os autores ou estiverem trabalhando com ideias parecidas, quem sabe revisitar o texto com esse olhar. E claro, se criarem algo novo a partir disso, será um prazer analisar de novo aqui. Essa conversa sobre como entender e moldar nosso futuro pós-pandemia, bom, ela está só começando.